O anime começa mostrando Ragnar, um caçador de dragões, emanando prata de suas mãos e congelando diversos dragões com apenas um toque. Apesar desse incrível poder, ele desejava ser ainda mais forte, demonstrando nunca estar satisfeito. No entanto, tudo isso era apenas uma visão de um garoto em meio a um treinamento, lutando contra um dragão sem muito sucesso. A situação piora, pois ter essas visões durante a batalha não ajuda. Ao perceber a dificuldade de Ragnar, sua parceira Leonika intervém e derrota o dragão com facilidade. Ela o repreende, dizendo que ele precisa ser mais atento durante as batalhas. Como ela é, Ragnar agradece pela ajuda e faz um carinho na cabeça da garota. Após derrotarem o dragão, eles queimam seu corpo e congelam seu coração com prata para concluir o trabalho. Ao retornarem à cidade, vemos que Leonika é considerada um prodígio por ter eliminado dezenas de dragões sozinha, sendo a melhor caçadora do local, mesmo tendo apenas 12 anos. As pessoas a admiravam e invejavam, atribuindo vários apelidos a ela. Para Ragnar, seu único e fiel parceiro, Leonika era uma verdadeira heroína, alguém que ele acreditava que ficaria ainda mais forte com o passar do tempo. Ele tirava várias fotos dela para registrar esse crescimento. Diferente de Leonika, Ragnar não possuía habilidades para caçar dragões, o que fazia algumas pessoas zombarem da parceria deles. Entre os zombadores estava Siki Sharlok, o segundo melhor caçador da cidade, que acumulava o maior número de mortes de dragões depois de Leonika. Ele provocava Ragnar, dizendo que ele era um peso para sua parceira e que estava apenas atrasando a Leonika. No entanto, não tolera isso. Ela saca sua espada e a aponta para Sikis, defendendo Ragnar. Ela então explica que busca ser a mais forte para superar qualquer ser ou criatura, inclusive o temido deus dragão. Para alcançar esse objetivo, Leonika se tornou caçadora de dragões, já que eles são as criaturas mais poderosas. Ela questiona as pessoas ao redor se alguém gostaria de se juntar a ela, prometendo riquezas, status e glória. Todos permanecem em silêncio, exceto Ragnar, que jura segui-la enquanto puder. Apesar de ser uma prodígio determinada, Leonika ainda era uma menina de 12 anos, com hábitos comuns, como querer dormir sem tomar banho. Ragnar coloca para dormir tranquilamente e sai para treinar, já que seu maior desejo era ser útil para ela antes de morrer. Ele sabia que, sem habilidades para caçar dragões, provavelmente acabaria morto por um. Durante o treino, Ragnar tem uma visão de um homem misterioso que afirma que ele nunca será capaz de proteger Leonika e que ela morrerá antes disso. Logo em seguida, ele vê a cidade em chamas, atacada por dragões, e testemunha seu maior pesadelo, Leonika sendo morta por uma dessas criaturas. Ragnar acorda assustado, percebendo que tinha adormecido durante o treinamento. O mais perturbador era ainda ouvir a voz do homem ecoando em sua mente, avisando que o fim de Leonika estava próximo. No dia seguinte, Ragnar tenta agradar Leonika, fazendo todas as suas vontades. Isso a deixa feliz, e, depois de comer o que queria, ela adormece. Ragnar a coloca na cama, como na noite anterior, e volta a treinar. Porém, ele não conseguia esquecer o pesadelo e a voz do homem. Pela manhã, os dois vão até a guilda para procurar missões, mas descobrem que não há nenhuma disponível, já que os ataques de dragões haviam cessado na cidade. Aproveitando o tempo livre, Ragnar corta o cabelo de Leonika, mas o pesadelo volta à sua mente, deixando-o inquieto. Naquela noite, ele tem o mesmo sonho horrível e passa a madrugada treinando, mas a voz do homem continuava a atormentá-lo. Mais tarde, em um bar da cidade, os caçadores de dragões discutem o estranho desaparecimento das criaturas. Um deles comenta que os dragões estavam migrando para o leste, em direção à cidade de Dom Pio. Ragnar avista a criatura à distância e imediatamente reconhece que as lâminas delas são as responsáveis pela morte de Leo em sua visão. Quando o dragão está prestes a atacar Skios, ele se lança com tudo na direção da fera, determinado a salvar a vida de Leonika. No entanto, sua espada se quebra ao atingir o dragão, que, em seguida, incendeia tudo ao seu redor. Leo percebe que Ragnar está em perigo e corre para ajudá-lo, mas, por sorte, ele cai no rio, ficando a salvo. Ela pede a Skios para cuidar de Ragnar enquanto ela enfrenta o dragão sozinha, jurando vingança por ele ter machucado seu parceiro. Enquanto isso, Ragnar afunda no rio, lembrando-se do que viu em sua visão. A perda de Leo o consumia, levando-o a uma jornada de vingança contra os dragões, caçando-os até a extinção. Ele treinava até o limite, ficava cada vez mais forte e fazia novos aliados, mas todos eles acabavam mortos, deixando-o como o único sobrevivente. Apesar de seus esforços, sua vida era marcada por perdas, e, ainda assim, ele superava seus próprios limites. Ragnar consegue emergir do rio e se depara novamente com o homem misterioso de sua visão. Ele finalmente percebe que esse homem é, na verdade, ele mesmo, mas vindo do futuro. O Ragnar do futuro revela que foi ele quem enviou as visões e explica que sente nojo de sua versão mais jovem. Segundo ele, por mais que o Ragnar do presente idolatre Leo como heroína e diga que a ama, ele não se tornou mais forte a tempo de protegê-la. Ele alcançou o poder necessário apenas após perdê-la, mas, naquele ponto, não havia mais ninguém para salvar, tornando todo o esforço vazio.
O Ragnar do presente implora para receber o poder do futuro, dizendo que agora é o momento certo para proteger Léo e os outros. O Ragnar do futuro concorda, pois esse sempre foi seu objetivo. Ele atinge o Ragnar mais jovem com sua espada, unindo os dois em uma só existência. Com essa fusão, Ragnar recebe todas as memórias e habilidades de sua versão do futuro. Ele compreende a dor de ter se tornado forte apenas após a perda de Léo, mas agora tem uma chance de mudar tudo. Enquanto isso, Léo já está exausta lutando contra o dragão superior. Ele reconhece a força dela e a provoca, explicando que, apesar de ser poderoso, não chega perto da grandiosidade do deus dos dragões. Ele também revela que os dragões atacaram o reino como punição pela falência de uma confeitaria adorada pelo deus deles, mostrando quantos humanos são insignificantes em comparação. No auge da batalha, o dragão sente uma presença poderosa se aproximando, o novo poder de Ragnar, que agora pode congelar dragões com um simples toque graças à prata que emana de seu corpo. Esse poder foi desenvolvido ao longo de décadas de treinamento pelo Ragnar do futuro, que havia fundido seu próprio corpo à espada de prata, tornando-se uma arma viva. Ao se aproximar de Grinvelt, o dragão superior, Ragnar é percebido como uma ameaça comparável ao monarca dos dragões. Mesmo assim, Grinvelt, arrogante, assume sua forma verdadeira e declara que jamais temerá um humano. O dragão inicia outro discurso sobre a superioridade dos dragões e a fraqueza dos humanos. Porém, antes que pudesse terminar, Ragnar congela completamente e o despedaça em questão de segundos. Com a luta encerrada, Ragnar percebe que conseguiu salvar a vida de Léo e mudar seu destino. Ele corre até ela, chorando de alívio por ainda tê-la ao seu lado. Léo tenta tranquilizá-lo, reconhecendo o quanto ele trabalhou duro para se tornar tão forte, mas Ragnar admite que o verdadeiro esforço foi de alguém que não está mais presente, o Ragnar do futuro. Enquanto isso, em algum lugar no céu, repleto de engrenagens misteriosas, o Ragnar do futuro observa em silêncio, satisfeito por finalmente ter dado ao seu passado a oportunidade de mudar o curso da história. No céu repleto de engrenagens, Ragnar do futuro encontra uma garota misteriosa que o observa com um olhar melancólico. Ela comenta que, mesmo com ambos assumindo o preço pela fusão, o Ragnar do passado também não viverá por muito tempo. Mas, antes de partir, ele terá a chance de mudar tudo. Ela repara, com certa surpresa, que em todos os anos em que conheceu Ragnar, nunca o viu com uma expressão tão humana e sentimental quanto naquele momento. Apesar de todos os sacrifícios e lutas, aquele instante representava algo inédito. Um Ragnar que parecia finalmente livre da escuridão que sempre carregou no olhar. A garota conclui que toda a esperança deles em criar um mundo sem dragões agora está nas mãos do Ragnar do passado, aquele que ainda tinha algo pelo que lutar. Enquanto isso, no reino, os dragões devastavam 7 cidades ao leste. Das 7, 6 foram completamente destruídas, incluindo a capital. Porém, naquele mesmo dia, nasceu uma lenda, o Ceifador dos Dragões, humano que provou ser capaz de derrotar até mesmo superiores. Na cidade de Ragnar, os dragões desapareceram após a morte de Grinvelt. Os sobreviventes, embora aliviados, lidavam com as consequências do ataque. O incêndio foi controlado, mas metade da cidade foi reduzida a cinzas. Entre as perdas, estava a pousada onde Ragnar e Léo viviam, deixando-o sem lar. Sem alternativas, eles foram acolhidos temporariamente na casa do caçador Skills. Ragnar, ainda em choque por ter conseguido mudar o curso de seu pesadelo, tentava se manter firme enquanto absorvia tudo o que aconteceu. Quando Skills entra no quarto onde Ragnar e Léo estavam, Ragnar, exausto mas determinado, sugere que o grupo abandone a cidade e cruze a fronteira próxima. Ele explica que o deus dos dragões decretou a destruição do reino e, enquanto eles permanecerem no alvo, o perigo será constante. Skills, incrédulo, questiona como Ragnar, que antes não tinha qualquer talento ou habilidade, conseguiu se tornar tão forte a ponto de derrotar Grinvelt com facilidade. Antes que pudesse responder, Ragnar desaba de cansaço na cama e adormece profundamente. Léo, tentando acalmar a situação, explica que, embora Ragnar tivesse passado noites inteiras treinando enquanto ela dormia, o poder que ele agora possuía estava drenando suas energias e deixando-o instável. Enquanto dormia, Ragnar começa a chamar por Léo repetidamente, como se estivesse preso a um pesadelo. Léo tenta tranquilizá-lo, dizendo que estava ali ao seu lado, mas suas palavras não pareciam alcançar o garoto. De repente, um barulho vindo de fora interrompe o momento. Skills e Léo saem apressados para investigar, deixando Ragnar dormindo. Lá fora, eles ficam aterrorizados ao perceber que a floresta ao redor estava se movendo de forma hostil, como se estivesse viva e os atacando. Árvores gigantes se agitavam como se tivessem vontade própria, e galhos retorcidos surgiam do nada, ameaçando o pequeno grupo. Enquanto isso, no céu de engrenagens, a garota ao lado do Ragnar do futuro observa a cena com um leve sorriso. Ela comenta, enigmática. É agora que a verdadeira história começa. Os caminhos deles estão destinados a se cruzar. Com essas palavras, o destino de Ragnar, Léo e Skills fica mais incerto do que nunca, mas uma coisa é clara, a batalha que estava por vir seria maior do que tudo que já enfrentaram.